científicos e tecnológicos para conseguir controlar a população. E aí que entra o tal da cibernética. Tá? O que é a cibernética? A cibernética é esse estudo de controle social. A palavra cibernética vem do grego de para timão, né, para leme. Então, basicamente, a ideia de que uma peça pequena controla um navio gigante. Então, assim, a gente vai criar essa teoria de controle social que a gente vai conseguir controlar toda a sociedade. E, então, aqui mudando a imagem dos homens, ele já começa a falar bastante sobre cibernética. Então, assim, né, o braço, né, da escola que promove esse condicionamento operante, né, que foi originado pelo B.F. Skinner, que é um sociólogo, né, ele fala a respeito do uso de educação, psicoterapia, né, e até prisões para alterar todo o comportamento, o padrão de comportamento dos indivíduos. Um método diferente, né, também é entendido como o controle do comportamento através da implementação de eletrodos remotamente controlados no cérebro. Tá? Então, isso é cibernética. Isso que a gente está vendo do Neuralink, do Elon Musk, de outras empresas que estão desenvolvendo, os caras já estavam estudando isso nos anos 50, 60, Caramba. De como controlar o indivíduo através de equipamento e basicamente transformar num carrinho de controle remoto, né? Então, olha, a teoria sugerindo que o processo químico do cérebro, né, de síntese proteica, envolve o aprendizado e a memória, eles têm levantado a possibilidade de quimicamente melhorar essas funções no humano através de um ainda controverso, mas definitivamente conclusivo estudo que emerge, né? Então, ele fala de um cientista aqui, o Kenneth Clark, presidente da Associação Americana de Psicologia, em 1971, diz assim, ele propõe o desenvolvimento de psicotecnologias baseadas em química para controlar as tendências dos líderes nacionais e também desenvolver uma civilização psicocivilizada através de estimulação elétrica do cérebro. Portanto, tais áreas do cérebro, né, da pesquisa moderna do cérebro, claramente levantam questões morais profundas que, se não forem resolvidas, irão levar a nossa civilização em direção a um admirável mundo novo, citando o livro do Aldous Huxley, e a 1984. Essa questão tem sido levantada se o controle do cérebro pode ser feito através de estimulação elétrica, se é essencialmente diferente de colocar o indivíduo em uma prisão, onde as barras da prisão, ao invés de eletrodos no cérebro, são que estarão conectados no computador, né? Então, isso é cibernética, né? É usar literalmente a tecnologia para controlar escravizar, controlar o comportamento humano e tirar qualquer livre-arbítrio, né? Qualquer capacidade de escolha, né? Bom, então aqui ele fala assim, olha, nas últimas décadas, no entanto, né, tem havido uma mudança radical em todo o conceito a respeito das máquinas e suas possibilidades. Com o crescimento da ciência da comunicação e de controle, que é cibernética, comunicação e controle, a ideia da máquina tem crescido tanto, né, que tem ultrapassado as características do seu próprio conceito de máquina. Se torna necessário não só falar das funções da máquina, como ela irá atuar na sociedade, mas das próprias sociedades que passam a ser consideradas como máquinas. Então, a noção de mecanismo, ela está próxima à de manipulação. Então, né, a questão de um mecanismo sempre é manipulado. Então, o termo cibernética foi cunhado em 1834 por André Ampère para denotar a ciência do governo e foi usado pelo Norbert Wiener para descrever a ciência de controle e comunicação no animal e na máquina, e tem recentemente ganhado
né, vamos dizer, favor, né? Ele fala aqui, olha, nós sonhamos por anos, né, e uma instituição de cientistas independentes trabalhando juntos, né, não subordinados a um grande executivo, mas com uma necessidade espiritual. Aí você fala, peraí, que necessidade espiritual é essa, né? O cara, logo no começo do livro, ele já está falando uma necessidade espiritual. Eu tenho trabalhado no estudo do sistema mecânico-elétrico desenhado para usurpar uma função especificamente humana, que, nesse caso, executará um padrão computacional e irá controlar o futuro. Nesse aqui do Jacques Attali, que é também um cara lá do Fórum Econômico Mundial, um francês, que era assessor do Mitterrand e tal, na breve história do futuro, né? Antes de 2030, né, todos os serviços industrializados, as embalagens dos produtos alimentícios, as roupas, os veículos, os aparelhos domésticos também se tornarão comunicantes. Sensores serão integrados aos materiais, motores, máquinas, fluidos, pontes, edifícios, barragens para vigiá-las permanentemente e à distância. Produtos, máquinas e pessoas serão, desse modo, munidos de uma etiqueta de identificação por frequência de rádio que permitirá às empresas melhorarem a qualidade dos seus produtos. Então, ele fala não é só empresa, na verdade é governo, né? Então ele fala, com todos assim conectados no espaço e no tempo, a ubiquidade nômade, quer dizer, a ubiquidade é aquilo que está em todo lugar a todo tempo, né? Se inverterá então por volta de 2030 uma super vigilância que será a característica da forma seguinte da ordem comercial. Cibernética, ele tá falando assim, olha, a gente vai, né? E a gente já está vendo tudo com sensor, né? Tudo conectado à internet, né? O tal da internet das coisas. Outro livro, né, do Norbert Wiener, chama, né, Deus e Golem, tá? Olha só a simbologia da capa do livro do cara, né? E aí você fala, por que um cientista vai escrever um livro chamado Deus e Golem, né? O Golem é aquela figura... É a figura judaica basicamente de um robô, né, criado por um rabino com magia. Então a ideia é que da forma como Deus criou o homem é um pré-Frankenstein. Antes a Mary Shelley, inclusive, se inspirou um pouco nessa lenda folclórica do Golem, que é isso, que era um rabino lá de Praga que criou esse autômata, né, um ser através de cabala, isso que é importante falar, através de magia de cabala, ele criou esse escravo, basicamente um robô, né? Só que era de barro, feito da mesma forma como o homem foi feito de barro. Então o homem meio que brincando de Deus, né? E criando essa é a ideia do Golem, né? Inclusive eu tive lá em Praga, eu fui na sinagoga onde diz a lenda que o rabino que criou ele criou colocando a letra da vida dentro da cabeça desse boneco de argila, e aí o boneco começou a funcionar, e quando ele obviamente saiu do controle, né, ele se descontrolou, o rabino foi e tirou a letra, e ele voltou a ser inanimado, e que o corpo estava lá no sótão da sinagoga, né? Eu fui lá, mas enfim, isso diz a lenda, né? Sim.